Meu nome é Penha, moro aqui em Cachoeira Alegre, município de Ibatiba. Sou nascida e criada na roça, sou produtora rural. E como eu faço para me aposentar? Ei, dona Penha, essa é a dúvida de muitas pessoas, né? Mas olha, é preciso ter alguns requisitos. É uma aposentadoria especial em que não há contribuição. Você deve fazer prova de que você exerceu aquele tipo de profissão. Tem que ter trabalhado 15 anos direto na roça, mas é preciso provar isso. É preciso provar e em processo administrativo essa prova tem que ser documental. A prova testemunhal não tem tanto peso assim, apenas na justiça. A gente aconselha que façam sempre declarações e documentos públicos que você é um trabalhador rural. Certidão de nascimento dos filhos, declarar que é trabalhador rural, os pais declaram que são trabalhadores rurais. Certidão de casamento, os pais declaram que são trabalhadores rurais. Tirou o título de eleitor, se declara como trabalhador rural. Fez matrícula do filho na escola, se declara como trabalhador rural. Deu entrada no hospital, se declara na ficha do hospitalar que é trabalhador rural. Ser filiado a sindicatos rurais também serve como prova. A declaração de adesão dele ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, também serve de prova de que ele é um pequeno produtor rural e ele, por isso, em agricultura familiar, por isso ele tem direito também à aposentadoria rural. Primeiro, a pessoa deve fazer o pedido ao INSS. Se for negado, pode recorrer à justiça. Ela pode arrolar testemunhas e comprovar que ela que a pessoa é uma trabalhadora rural desde muito tempo. É muito comum isso, inclusive por pessoas que trabalham na roça desde criança. Então, trabalhou na roça a vida inteira, mas às vezes não tem um contrato de parceria agrícola, né? Não tem documentos que constem que ela é uma campesina, não tem outro tipo de prova, um arrendamento rural, ou não é um pequeno proprietário rural em agricultura familiar, e ela consegue fazer essa prova através de testemunhas, trabalhando como boia fria, por exemplo, que acaba sendo um contrato de diarista. Além dos 15 anos de forma direta, sem interrupção, é preciso que o homem tenha no mínimo 60 anos de idade e a mulher 55. Se a pessoa pedir a aposentadoria rural anos depois de completar esses critérios e tiver o pedido atendido, ela recebe o retroativo a partir da data que deu entrada no INSS. Quando completou a idade mínima para poder se aposentar, já faz essa solicitação que não importa quanto tempo vai demorar o processo, vai receber o retroativo desde a data dessa entrada aí. Corrigido, correção monetária, juros da justiça e tudo mais. O benefício garante o recebimento de um salário mínimo por mês, além do 13º. A aposentadoria especial, como é chamada, também cabe para pescadores e garimpeiros regularizados. Vai dizer que é pescador, né, nos documentos, através de testemunhas que pratica pesca, o garimpeiro também da mesma forma, ele deve colocar nos documentos deles que eles são garimpeiros, na certidão de nascimento dos filhos, se declarar assim como campesino, se declarar como garimpeiro ou pescador de pesca artesanal. É importante lembrar que o agricultor ou a agricultora familiar também tem direito à aposentadoria rural por invalidez quando necessário. E, nesse caso, o tempo de trabalho na roça a ser comprovado é bem menor do que os 15 anos. A carência da aposentadoria rural por invalidez ela é de apenas 1 ano. Então, se a pessoa trabalhou como trabalhador rural por 1 ano e sofreu qualquer tipo de acidente, seja no serviço ou fora dele, seja no serviço rural ou fora dele, e não conseguir mais trabalhar, porque é um serviço pesado, né, um serviço que a pessoa tem que ter um certo vigor físico para poder exercê-lo, se ela não conseguir mais exercer sua profissão, ela vai conseguir essa aposentadoria rural por invalidez, tendo apenas 1 ano de trabalho como campesino. Os trabalhadores rurais ainda têm direito ao auxílio-doença. Ele não tem carência. Então, se a pessoa começou a trabalhar como trabalhador rural e se acidenta e sofre ou tem algum problema que incapacita de trabalhar momentaneamente, né, naquele período que ele ficar incapacitado, ele vai receber o auxílio-doença. E é comum também, gente, a pessoa trabalhar um tempo na roça, depois trabalha de carteira assinada, volta para roça. Doutor, como é que a pessoa faz nesse caso? Dá para se aposentar como rural também? Marcele, vai conseguir se aposentar, mas não vai fugir do requisito de ter 15 anos ininterruptos anterior à data da aposentadoria. O período que foi trabalhado na roça anteriormente ao período que foi trabalhado na zona urbana, ao trabalho urbano, ele não vai se somar ao trabalho
rural feito posterior ao período da zona urbana, do trabalho urbano. Então, se trabalhou 10 anos apenas depois que trabalhou como trabalhador urbano, ele vai ter que completar esses 15 anos, aquele período anterior vai ficar perdido. Então, ele tem que completar 15 anos de forma direta para poder se aposentar. Senão, ele não se aposenta com a aposentadoria rural. É possível aproveitar se ele fizer uma aposentadoria híbrida, mas nesse caso ele vai se aposentar com 65 anos, homem, e 62, mulher, que é a aposentadoria geral.